Alô, alô, que bom, hein? Que você tá aí do outro lado, prontinha, preparadinha. E você? Ô, meu amigo, legal, também tá pronto, preparado para ouvir mais uma linda história que eu tenho para narrar para vocês todos. Antes, avisos especialíssimos. Não esquece de se inscrever no canal, porque de repente você entra, me dá tanto carinho, ouve as histórias, opina, isso é tão importante para mim, muito obrigado por isso, mas se inscreva também no canal, isso o fará mais forte. Outra coisa importante, o YouTube dá muito valor, dá o teu joinha para o nosso canal, fortalece o canal, o YouTube vai divulgar mais, significa que virão outras pessoas para nos ouvirem também, para mandarem as suas histórias também, entendeu a importância? Agora, esse pedido é carinhoso e especial. Seja membro, venha ser membro do canal, me dá esse carinho, a nossa equipe está carente, aguardando você como a nova membro, o novo membro aqui do canal. Quer que eu mande um alô para você? Então se torne membro e diga assim: Paulinho, eu me tornei membro, mas eu quero que você me mande um beijo. Antes da história, da próxima história, você vai dizer para mim, em algum comentário, eu vou ler, vou reservar especialmente e mandar um alô muito carinhoso para você. Tá certo? Bom, agora sem mais delongas, porque a carta de hoje é simplesmente espetacular. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar demais. Eu já conheço o teu gosto, eu tenho certeza que você vai gostar. Preparada? Então, vamos começar. O Reinaldo foi quem mandou a carta. Tudo bem, Reinaldo? Rapaz de Deus, Reinaldo, que carta é essa? Que história! Fiquei impressionado, Reinaldo. Vamos aos detalhes a partir de agora. Gente de Deus, sabe quando você quer muito fazer alguma coisa e você tem até medo de consultar alguém se deve ou não fazer aquilo? E qual é o medo? Lógico, que a pessoa que está fora daquele contexto simplesmente raciocine um pouquinho e lhe diga: não faça isso não. Sinceramente, eu acho que você não deve fazer isso, porque isso é uma loucura. Bem, exatamente por medo de ouvir esse comentário e doido para fazer o que eu pretendia fazer, eu simplesmente resolvi fazer. Por conta e risco, decidi que eu ia fazer. E foi exatamente o que eu fiz. Mas eu tenho certeza absoluta que eu não fui o único a fazê-lo. E tanto que aguardarei nos comentários abaixo do vídeo que alguém me confesse: Ô Reinaldo, eu também já fiz uma loucura muito parecida com essa. Eu acho que ao ouvir isso de alguém me fará bem, porque eu me sentirei apenas humano. Quer dizer, o humano, ele pode até cometer alguns erros, não é verdade? Mas uma coisa eu admito: será impossível encontrar entre todos vocês alguém que tenha feito o que eu fiz e com o final da história que seja parecido com o meu. Não estou falando nem igual, hein? Não estou dizendo nem igual ao meu, parecido com o meu. É impossível, mas eu preciso contar tudo nos detalhes para que vocês entendam o que foi que eu fiz e o que de fato aconteceu comigo. Porque eu sou amante daquela frase do Belchior, de uma canção que diz assim: viver é melhor que sonhar. É verdade, viver é melhor que sonhar. Vamos aos fatos. Naquela manhã, eu falei apenas com a Célia. A Célia, ela era minha sócia lá no escritório. Célia, você não se preocupe, eu estou indo agora para Guarulhos, eu vou embarcar às 15 horas. Eu estou indo para o estado do Mato Grosso. Eu vou me encontrar com uma mulher lá. Será muito importante para mim, Célia. Eu não posso te falar nada além disso. Estou lhe comunicando e, ao mesmo tempo, já pedindo para você um segredo. Por favor, não comenta com ninguém sobre esse assunto. Qualquer coisa, eu te ligo, tá? Mas, segunda-feira,
eu já estarei de volta aqui no escritório. Por favor, não diga nem pra Zilda, sua companheira. Eu estava conversando com a Célia, que além de ser minha sócia no escritório, ela era também da minha total e absoluta confiança. Ela era do tipo de pessoa para a qual você pode pedir um segredo sobre qualquer assunto e podia ficar tranquilo. Ela sabia segredar. Eu vou colocar segredo agora aqui como verbo. Ela sabia segredar. Eu também era assim, sabe? Eu era como ela. Tanto que quando eu soube que ela começou a namorar a Zilda, a Célia começou a namorar a companheira dela, a Zilda, eu era o único a saber. E tudo só foi revelado por ela muito depois, quando realmente elas resolveram assumir que elas tinham lá um namoro. Mais do que isso, né? Que elas estavam vivendo juntas. Então, eu e Célia, nós éramos confidentes. E o mais importante, já tínhamos combinado um com o outro que quando quiséssemos opinião sobre o que nós iríamos fazer, essa opinião, para ser emitida, tinha que ser pedida, solicitada. Deu para entender essa parte aí? Ela contava segredo para mim apenas por contar. Eu para ela do mesmo jeito. Quando a gente queria opinião, a gente teria que pedir. Senão a pessoa só escutava, numa boa. É importante isso. É legal ter uma amiga assim. Portanto, ela apenas me escutou nesse dia. Eu atendi um cliente com quem eu já tinha marcado uma reunião naquela manhã. Era uma sexta-feira. E quando deu meio-dia, eu me retirei para não correr risco de perder o voo. Fui direto ao aeroporto lá de Guarulhos e resolvi até almoçar por lá. O avião partiu às 14h45 e já começava a anoitecer quando eu desembarquei em terras mato-grossenses. Confesso que eu estava nervoso, gente, estava muito nervoso. Afinal, era a primeira vez na vida que eu fazia aquilo. Bom, mas para tudo na vida existe sempre a primeira vez. Qualquer pessoa que usasse um mínimo de razão diria: ô Reinaldo, tudo isso que você está fazendo, Reinaldo, é loucura. Tudo bem, eu entendo. Mas eu saí de São Paulo, deixei todos os meus compromissos daquele restante de sexta-feira para trás, se bem que eu confiava demais na minha sócia, na Célia, e fui ao encontro de algo que nem eu mesmo sei se era real, se de fato era real ou não. Deu para entender ou está confuso? Você já vai entender. Mas eu fui na minha intuição, ou melhor, seguindo um desejo que eu não conseguia mais controlar. Eu já tinha chegado ao aeroporto, mas não ao meu destino, isso lá no Mato Grosso. Eu estava, como eu disse, numa terra diferente, distante, e já estava anoitecendo, a noite já caindo. E eu tinha que ver como eu iria seguir até a cidade para onde eu iria, onde morava a pessoa que eu estava buscando. Portanto, a cidade não era aquela do aeroporto. Eu teria mais 1 hora de ônibus pela frente. E eu teria que chegar até a rodoviária da pequena cidade. Teria que alugar um carro depois, né? Assim que eu chegasse na pequena cidade, na rodoviária. Eu teria que alugar um carro ou tomar um táxi que me levasse até a fazenda Flor de Maio. Era lá, na fazenda Flor de Maio, onde vivia quem eu tanto queria encontrar. Perguntei no aeroporto, lá no Mato Grosso, como é que eu fazia para ir até aquela cidade. E dei sorte, porque um senhor ouviu a minha pergunta e falou: olha, tá indo para lá? Falei, tô. É que eu sou motorista do micro-ônibus. E eu tô indo para lá agora. Se você quiser ir, é só me seguir. Puxa, foi muito mais fácil. Poxa, foi muito mais fácil do que eu imaginava que seria. Porque a pessoa que eu iria encontrar tinha me orientado
que eu fosse até a rodoviária, pegasse um ônibus. Eu até comentei com o senhor, esse do micro-ônibus, enquanto nós caminhávamos até o seu veículo. E ele me falou, sim, de fato, antigamente era mesmo necessário fazer isso. Mas agora tem o serviço de micro-ônibus direto para lá. Eu achei que fosse algo novo, porque ela não me orientou assim, mas o senhor, que era motorista do micro-ônibus, me falou que era um serviço que já existia ali no aeroporto há mais de 15 anos. Tudo bem, pensei. Bom, vai ver que é falta de costume da pessoa que havia me orientado. No micro-ônibus, embarcamos não muitas pessoas, não. Uns 8 passageiros só. O motorista ainda esperou para ver se chegava mais alguém, mas como ninguém mais apareceu, ele deu partida no ônibus e partiu lá do lugar. Lá fomos com destino à pequena cidade. Eu, o motorista do micro-ônibus e os demais passageiros. Eu fiquei pertinho do motorista. Eu sentei lá na frente, no banco do carona mesmo, sabe, no micro-ônibus, lá na frente. Uma coisa importante de dizer, eu acho que eu estava tão nervoso que eu senti a necessidade de ir conversando com alguém. E eu gostei daquele senhor, o motorista do micro-ônibus. E comecei com perguntas bobas do tipo, micro-ônibus, mas tem bastante lugar para sentar, né? Ele falou, tem razão, dá para irem sentadas aqui 31 pessoas. Nossa, eu não imaginei que coubessem tantos assim no micro-ônibus. Quanto tempo o senhor estima até a cidade? No máximo, em 1 hora chegaremos. Você vai ficar na cidade mesmo? Não, em verdade, eu vou até a Fazenda Flor de Maio, não sei se o senhor já ouviu falar. Quando eu falei que eu ia até a Fazenda Flor de Maio, o motorista do micro-ônibus, eu senti que ele até diminuiu a velocidade. E ele falou, nossa, o senhor é dos Caldeiras? Eu sabia que ele estava se referindo a um sobrenome. O senhor é dos Caldeiras? Falei, não sou não, eu sou de São Paulo, meu sobrenome é bem mais simples que esse, é Lima. Tá. O senhor trabalha com o quê? E eu disse, sou advogado. Entendi. Houve um tempo de silêncio, mas eu notei que o motorista estava doido para fazer alguma pergunta para mim. E eu não errei. Não demorou. E ele perguntou, desculpa eu perguntar, perdão, qual é a sua graça? Reinaldo. E ele disse, o meu nome é Walter. Bom, ali ficamos apresentados. Eu, Reinaldo, e ele, o motorista do micro-ônibus, Walter. E aí ele disse, desculpa eu perguntar, é que o senhor me parece tão simpático, o senhor me falou que é advogado, mas o senhor vai tratar alguma coisa relacionada à fazenda, sobre o crime que teve lá? Aí ele deu assim um sorriso. Nessa hora eu senti um solavanco no meu coração. Crime que teve lá? Eu só raciocinei. Eu falei para ele, não, é evidente que eu nem sabia disso de crime. Eu apenas estava indo para a fazenda para encontrar, como eu já disse a vocês que estão ouvindo, uma pessoa que havia se transformado na minha loucura naqueles últimos tempos. Mas eu não iria tratar de crime nenhum. Eu nem sabia o que tinha acontecido, nem sabia de qualquer crime na tal fazenda. Bem, então respondi ao motorista, falei para ele que não, né? Falei para ele, ele deu de novo um sorrisinho e corrigiu. Lógico que não, coisa besta da minha cabeça. O que eu estou falando para o senhor é coisa muito antiga. Já tem o quê? Uns 30 anos, viu? Que aconteceu isso por lá. Diferente do senhor, eu não entendo nada de lei, não. Só alguma lei de trânsito para poder dirigir aqui o micro-ônibus. Mas, pelo que eu sei, aquilo já caducou até, né? É assim que fala, né?
Eu respondi para ele, sim, pode ser caducou, mas melhor ainda é falar que prescreveu. A gente, quando fala sobre muito tempo que passou de algum crime, a gente diz que aquele crime ou aquele fato está prescrito. É muito importante essa coisa de tempo para que se faça justiça. Ah, sim, é verdade. Perdão por ter falado bobagem para o senhor, viu? E é que eu quis abrir a porta do museu. E ele riu de novo. Mas a verdade é que eu havia gostado do motorista. E eu, que já estava muito nervoso com a loucura que eu estava fazendo, ainda mais com o comentário do motorista sobre um crime já ter acontecido naquela fazenda, se bem que ele disse que era coisa de 30 anos. Sim, verdade que coisa de muitos anos atrás, né? Mas não sei porquê, mas isso mexeu comigo. Fiquei mais inquieto, fiquei mais nervoso e me bateu aquela vontade de me abrir com ele. Os outros passageiros quietinhos, acho que até dormiram, sabe? Já era noite, noite escura, e eu aproveitei apenas o gancho da pergunta que ele me havia feito. Ele queria saber se eu tinha vindo a passeio ou a negócio, e eu respondi que eu tinha vindo em busca do meu amor. Ele me olhou assim, sabe? Estranho, né? Eu falei para ele, estou indo em busca do meu amor. Ele olhou para mim, ele deu aquele sorriso. Eu não sei o que se passou na cabeça dele naquele momento. Afinal, eu não era mais nenhum adolescente, um homem maduro. E eu senti a curiosidade dele, porque ele tinha já perguntado meu nome, eu já havia respondido, nós havíamos nos apresentado. Eu já o tratava por Walter, ele a mim por Reinaldo. E logo em seguida a pergunta, por que, né, que eu estava indo à procura do amor? E eu resumi para ele mais ou menos a história, dizendo que havia 2 anos eu tinha conhecido uma mulher numa sala de bate-papo pela internet. E a princípio, apenas eu e essa mulher conversamos banalidades, assim, coisas da vida, porque ela era, segundo me contava, recém-separada. E eu ainda estava casado. Só que eu tinha um casamento só de conveniência, mas mesmo assim eu tinha um compromisso e responsabilidades com a minha esposa, com a minha patroa e com o nosso casal de filhos. Eu sentia o peso dessa responsabilidade. Sabe, havia tudo isso. Mas acrescentei que filhos não seguram um casamento infeliz, ainda mais quando surge um novo amor. Expliquei que eu e essa mulher começamos como amigos na sala de bate-papo, mas logo sentimos um pelo outro uma atração muito forte. O sentimento, com o passar do tempo, foi crescendo e eu já não conseguia mais manter o meu casamento. Então eu resolvi me separar. Só tá brincando. Se você separou por causa de uma mulher, pelo jeito o senhor não conhece ainda. Não. Eu estou indo ao encontro dela pela primeira vez. E eu resolvi me separar para ir ao encontro de quem eu estava gostando. Aliás, estou gostando. Eu já tinha feito isso num outro momento, sabe? Eu expliquei para ele. Mas voltei do aeroporto porque eu me senti culpado, porque eu não havia me separado ainda. Eu pensei, não é justo eu não ter me separado da minha esposa. Meu casamento tinha praticamente acabado. Mas eu não achei justo. Até porque eu estaria mentindo para minha mulher, a minha ex-esposa, e lógico, estaria mentindo para ela também. E pior, estaria me enganando, né? Então eu desisti. Eu já tinha feito isso e expliquei para ele. Agora estava sendo diferente. Mesmo sem ela saber. O senhor não avisou? Não. Não avisei que eu viria. Eu estou indo conhecê-la. E eu queria fazer para ela uma surpresa. Eu estava dentro do micro-ônibus, chegando à cidade,
onde ela morava. Já estávamos assim próximos. Ele me avisou: ó, entrada para a cidade daqui a 500 metros. Eu me alegrei, me animei. Chegamos no lugar. Não era propriamente uma rodoviária que havia lá. Ele me explicou, um ponto final. Ficava assim, numa pracinha, no centro da cidade. Ele parou o micro-ônibus e eu desci do micro-ônibus e fui atrás de um táxi. Eu estava doido para pegar um táxi para poder chegar ainda na fazenda. Olhei assim no relógio, 10 minutos para as 8 horas da noite. Mas não tinha um táxi. Você acredita? Não havia um táxi. Eu tinha uma mochila, só isso. Levei pouquíssima bagagem. Não era educado que eu levasse um monte de bagagem naquela minha primeira viagem. Os demais passageiros do micro-ônibus todos desembarcaram, seguiram seus rumos, seus caminhos. E eu vi que o motorista, ele continuou dentro do micro-ônibus. Eu acho que esperando o desfecho, né? Sobre, será que ele consegue táxi, pegar um táxi ou não? Foi quando ele, vendo que eu não tinha conseguido táxi nenhum, ele me chamou, já pelo nome. Doutor Reinaldo, por favor. Eu também já o tratava por Walter. E ele me falou: o doutor Reinaldo, eu vou ser sincero. Olha, aqui é muito difícil ter um táxi de noite. É que a cidade é pequena, sabe? Tem pouco movimento. Eu vou ser honesto pro senhor. Tem 4 táxis só aqui. 4 carros de praça só. Cidade é pequenininha. Tem pouco movimento. Então, de noite aqui, ninguém pega uma condução dessas, um táxi. Agora, se o senhor quiser, eu levo o senhor até na entrada da fazenda Flor de Maio. Mas, eu vou ser sincero, eu paro na estrada. O senhor acaba de chegar a pé. Tem problema? Nossa, Walter, problema zero, problema nenhum. Eu agradeço muito. Mas eu vou ter que caminhar muito depois que você parar na estrada? Não, senhor. Da estrada o senhor passa a porteira e tem o quê? Uns 500 metros até a casa sede da fazenda. Poxa, que bom, ótimo. Agradeço demais. E lhe darei até um pagamento por isso. Não precisa pagar nada não, é pertinho. Dá uns 5 quilômetros só até lá. O micro-ônibus é diesel, o motor é diesel, não gasta nada. Eu achei bacana da parte dele, muito educado, muito gentil. Eu peguei a mochila e voltei para dentro do micro-ônibus. No que nós partimos, eu percebi que o Walter estava assim meio que receioso. Ele queria, sabe, me falar alguma coisa a mais. E eu dei a abertura que ele precisava para que ele pudesse falar. Ô Walter, diga uma coisa, você não entra na fazenda por quê? Você vai parar na estrada, vai ver que a estrada da fazenda é esburacada, é ruim. Não, senhor Reinaldo, não. Olha, para ser sincero, eu acho que dentro da fazenda a estrada é melhor ainda que essa aqui. Bem, eu vou falar pro senhor. Eu não entro lá na fazenda, pra ser sincero mesmo, é que o senhor não vai rir não, né, seu Reinaldo? Não, Walter, de jeito nenhum. É que eu tenho medo de assombração. Assombração? Como assim? Eu tinha certeza que o senhor ia rir. Mas a história, ela é muito conhecida aqui, sabe? Aqui por essas bandas, aqui na cidade. O que foi? O que aconteceu, Walter? Eu falei pro senhor do crime, né? Da fazenda, da Flor de Maio. Você tocou assim no assunto. Então, o pessoal fala que depois desse crime já é coisa velha, já tem mais de 30 anos isso. Uma pessoa fala que lá ficou assombrado, sabe? Parece umas coisas feias lá. O senhor nem acredita. Mas o assunto é sério. Foi aí que eu me interessei.
eu quis saber mais sobre esse crime. Se bem que, sendo honesto, eu também não acreditava nessa coisa de assombração, de jeito nenhum. Eu era uma pessoa muito bem resolvida com respeito a isso. Mas era a segunda vez que ele abordava o tema crime da fazenda. Walter, perguntei eu, que crime foi esse que aconteceu? O que houve na fazenda? Então, senhor Reinaldo, já tem tempo, hein? Nossa, muitos anos. Eu nem morava aqui, sabe? O pessoal me contou. Eu também era menino, né? Mas vou contar pro senhor. A mulher do dono da fazenda, a mulher do fazendeiro, ela era uma mulher muito bonita, sabe? Diz que linda mesmo. Mas era mulher da capital do estado e acostumada com cidade grande. E de repente ela veio morar aqui nesse oco de mundo, senhor Reinaldo. Aqui nem era cidade, a cidade que o senhor viu que está pequenininha hoje, o senhor imagina, há mais de 30 anos era menorzinha ainda. Ela não se acostumou, muito bicho por aqui, ainda tem. Mas naquele tempo, muito bicho por aqui, onça. Ela queria voltar para casa dela na cidade. E o marido fazendeiro com quem ela tinha se casado, não permitiu, não deixou de jeito nenhum que ela voltasse. Aí um belo dia, essa mulher ela resolveu fugir de casa. Então ela pediu para o capataz da fazenda arriar um cavalo, montou nesse cavalo e pegou o rumo dela na estrada. Ela estava fugindo. O marido dela, quando chegou, que ele ficou sabendo que ela tinha feito, ela já ia longe, ele foi atrás com o carro e maldosamente ele atirou no cavalo que ia levando a mulher. Nossa Senhora! O cavalo caiu ao levar aquele balaço e a mulher que estava no lombo do cavalo caiu junto com ele. Só acredita que a mulher ficou paralítica na queda, seu Reinaldo? E ela foi parar numa cadeira de rodas. Coitada da mulher. Foi obrigada, sabe, a viver dali pra frente naquela cadeira de rodas. Mas um dia, a mulher não esquecia, a mulher ficou muito triste com tudo que aconteceu com ela. Aí um dia, ela, para vingar do marido, devido tudo o que ele havia feito com ela resolveu pedir pro capataz que o capataz fizesse tudo com ela. O senhor tá me entendendo, né? É isso. Ela pediu pro capataz fazer de um tudo com ela. Ela queria trair o marido com o capataz, mas ela fez tudo de um jeito que ele chegasse e visse. Era para ele ver mesmo. Ela queria que ele visse. E o marido chegou e viu ela. Quando o marido chegou, o capataz estava com ela na cama, tirou ela da cadeira de rodas e colocou na cama e... Bom, o senhor sabe o que estava acontecendo. E o marido fez estrago, sabe? Ele atirou no capataz, matou o capataz com um tiro. E com a mulher ele fez uma judiação muito grande, seu Reinaldo. Ele colocou a mulher paralítica, sentada na palha do paiol, e atirou fogo no paiol. Só acredita? A mulher morreu queimada, coitada. Queimada. Diz que gritando muito, desesperada. Agora o pessoal diz que a alma dessa mulher e também a alma do capataz aparecem por lá. O pessoal fala que o fantasma dela é o pior que aparece, porque ele vem pegando fogo ao encontro das pessoas, vem diz que sentado numa cadeira de rodas pegando fogo. E eles dizem que isso aparece lá, não é sempre, nem para todo mundo, mas diz que aparece na fazenda. É por isso que eu prefiro deixar o senhor na estrada, na porteira. Eu tenho cisma de entrar nessa fazenda, eu tenho cisma. A história era tenebrosa.
Não havia dúvida de que era. E ele acabou de chegar em frente à porteira da Fazenda Flor de Maio. Chegamos, é aqui, seu Reinaldo. Eu agradeci ao Walter por ele ter me contado a história, mas, sinceramente, com a minha experiência de advogado, de ter escutado já tanta história na vida, eu achei que ele tivesse exagerado um pouco. E outra coisa, aquilo podia ser apenas uma lenda. Ele disse que quando ele se mudou para lá, essa história já existia, ele não testemunhou, ele não viu. Eu preferi deixar assim, sabe, como exagero do Walter, uma lenda, pela forma como ele me contou, uma crendice. Afinal de contas, Natália, a mulher com quem eu ia me encontrar, jamais me havia contado sobre essa história nas salas de bate-papo pela internet. Nunca ela abordou esse assunto. E tampouco ela falou sobre esse crime. E foi nesse momento que o Walter, que já tinha parado o micro-ondas em frente à porteira, me esperou descer. Agradeci efusivamente a ele. Ele não queria aceitar, mas eu peguei a maior nota em dinheiro que eu levava comigo e eu coloquei a nota no bolso do Walter. Nossa, ele havia me feito um grande favor. Nos despedimos e ele me disse: boa sorte, viu, seu Reinaldo? Que o sangue de Jesus, poderoso sangue de Jesus, cubra o senhor, viu? Protegendo o senhor, que nada de mal atinja o senhor, afete o senhor, que nada de mal lhe aconteça. Vai com Deus, seu Reinaldo, vai com Deus. Eu cheguei a dar uma risadinha, porque ele de fato me abençoou, tal qual fosse o Walter um pastor. Ele fez a manobra com o micro-ônibus, eu abri a porteira, não precisei pulá-la, foi melhor assim, estava só no trinco, e eu entrei. Não consigo mais controlar minha ansiedade. As minhas mãos suavam, meu corpo tremia diante da aproximação da casa da fazenda. Tão ansioso eu estava que eu havia me esquecido das assombrações citadas pelo Walter. Eu andei de fato uns 500 metros da porteira até a casa sede. Só que eu estava tão nervoso, pensando no que eu fosse encontrar, que eu esqueci das assombrações citadas pelo Walter. Já estava escuro, apenas o céu muito estrelado e uma lua muito bonita no céu. Cheguei em frente à casa sede da fazenda e fiz a surpresa que eu tanto queria fazer. Gritei: Natália! 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 Passa um tempo que pareceu uma eternidade. Ninguém respondeu, eu voltei a gritar: Natália! Escutei o barulho de um carrinho que vinha assim de dentro da casa e não me enganei. Era de fato o barulho de um carrinho, só que uma cadeira de rodas. Sim, uma cadeira de rodas. Santo Deus, santo Deus. Era por isso que a Natália jamais admitiu ligar a câmera. Ela me mandava fotos, mas nunca a câmera ligada. A Natália era paralítica, então era isso. Ela usava uma cadeira de rodas. Ela apareceu assim no alpendre da casa e eu fiquei chocado com o que eu vi. Era ela, linda, como eu tinha visto nas fotos. Ela tinha me enviado fotos, sim. Aliás, ela pessoalmente estava mais linda ainda. Mas eu não imaginava que ela estivesse numa cadeira de rodas, então eu fiquei chocado. Quando eu a vi, eu falei, ao mesmo tempo, eu falei fazendo pergunta, né? Natália, você? E ela fez que sim com a cabeça. Parecia muito tímida, envergonhada talvez por não ter me falado sobre a cadeira de rodas. E para quebrar assim o clima, eu comecei a fingir que eu não estava chocado, então eu comecei a subir
O primeiro degrau da escada do alpendre para ir ao encontro dela foi quando eu escutei atrás de mim uma voz de mulher, uma voz que disse: "Oi, o que o senhor deseja?" Levei um susto, porque a voz veio de trás de mim. A Natália em questão, na cadeira de rodas, nada havia dito ainda. Eu olhei então na direção da voz e de fato confirmo. Era uma moça. Uma moça que havia falado comigo. E em resposta à pergunta dela, meio que indicando na direção que eu estava seguindo, eu digo: "Oi, é que eu vim me encontrar com a Natália." Eu falei e ao mesmo tempo eu mostrei, sabe, a direção que ela estava, que eu tinha visto a cadeira de rodas. E quando eu disse isso, a moça que havia me chamado, ela ficou calada. E eu vi que ela abriu um pouco mais assim os olhos, se admirando daquilo que eu havia dito. E repetiu o nome que eu falei, mas colocando já como pergunta: "Natália?" Eu falei: sim, ela. E nessa hora eu olhei na direção onde a Natália estava, naquela cadeira de rodas. Mas quando eu olhei, não vi mais ninguém. Não vi mais ninguém. Eu até acreditei naquele momento que, envergonhada como ela estava, por estar numa cadeira de rodas, de repente a Natália tinha entrado. Tanto que eu falei para a moça: eu acho que ela entrou. A moça, ainda desconfiada, se aproxima de mim e se apresenta. "Oi, o meu nome..." Ela diz para mim: "O meu nome é Natividade." E eu me adiantei: "Sim, é prazer, o meu nome é Reinaldo." Eu falei para ela, até para dar uma valorizada no encontro e para que ela não temesse tanto, eu acrescentei o famoso DR ao meu nome: Dr. Reinaldo. Meu nome é Reinaldo, Dr. Reinaldo. E ela disse: "Então, meu nome é Natividade." "E Natália? O senhor está procurando Natália?" "Sim, a Natália é minha irmã, mas ela não se encontra. Ela mora na capital. E ela marcou com o senhor aqui?" Eu achei tudo muito estranho, mas eu respondi para a Natividade que sim. E ela acrescentou: "Nós somos gêmeas, eu e a Natália." A moça me explicava: "Mas meu Deus, espera aí. Eu tinha visto a Natália numa cadeira de rodas. E como ela me dizia que a Natália não estava e que morava na capital, alguma coisa estava completamente errada nessa história." Eu ainda estava meio passado com tudo e confesso que até meio zonzo. Ela foi gentil e me pediu para eu entrar, porque os pais dela estavam chegando. "Entra, meus pais estão chegando já." Eu fiquei mais nervoso, mas falando, né? "Fica tranquila, eu sou uma pessoa do bem. Eu sou, assim, advogado, eu trabalho em São Paulo, esse aqui é o meu cartão." Você é de São Paulo?" "Sim, eu sou de lá." Aí eu já estava no interior da casa. Eu estava muito nervoso. Eu não sabia se eu entrava, se eu desistia e saía dali. Quem sabe o Walter estivesse, sei lá, por um milagre me esperando naquele micro-ônibus. Se ele tivesse, eu voltaria dali. Aí ela continuou, a moça, me explicando: "Então, os meus pais não demoram muito." E realmente, quando eu estava pensando nisso tudo, escutei o barulho de um carro chegando. E ela confirmou para mim: meus pais. E de fato, eram os pais que haviam acabado de chegar. Fui apresentado à mãe dela, a dona Sueli, o pai dela, senhor Olívio, e depois até mais algumas pessoas, mas eram empregados dali. Eles não moravam na casa, mas acabaram chegando depois que perceberam a minha presença e a chegada também de dona Sueli e senhor Olívio. Todos na casa foram gentis e procuraram me deixar à vontade. Senhora Sueli e o senhor Olívio foram informados pela Natividade que eu tinha vindo de São Paulo porque eu tinha combinado com a Natália. Eu corrigi, falei: "Olha, não cheguei a combinar.
Na verdade, eu resolvi fazer uma surpresa. Ah, sim, surpresa. Então, a Natália, ela tá vindo pra cá. Esse fim de semana ela tá vindo pra fazenda. Ela falou que viria. Talvez seja em função desse compromisso. Isso, de certa forma, me aliviou. Falei, poxa, será que... Bom, ela deve ter mentido pra mim, que morava na fazenda, mas mora na capital, tá vindo pra cá. Mas, de qualquer forma, ela não sabia que eu viria. De qualquer modo, eu fiquei mais aliviado, porque acabei sendo aceito por aquela família. Mas peraí, eu tinha visto a Natália. Gente, eu não tô ficando louco. Eu vi a Natália numa cadeira de rodas. Eu não sou louco. Eu faço loucura, mas louco eu não sou. Será que eu tinha tido a visão, com base no relato que eu havia escutado do Walter, o motorista do micro-ônibus? Sei lá. Mas tudo podia ser a essas alturas. Ficamos ali sentados na sala, logo a mesa de jantar foi posta, fui convidado e, lógico, aceitei jantar com eles e perguntei o que eu tinha que perguntar, fazendo uma afirmação. Gente, eu queria muito agradecer a recepção de vocês, mas, olha, eu quero confessar que eu não sou louco, tá? Mas quando eu cheguei aqui na casa, eu gritei por Natália. A Natividade até testemunha, não sei se você escutou eu gritando, Natividade. Escutei, sim. Eu estava na horta e eu vim para cá. Ah, então. Eu achei que a Natália estivesse. E aí me apareceu uma moça numa cadeira de rodas. E eu tinha certeza absoluta que aquela moça da cadeira de rodas fosse ela. Eu a vi em uma cadeira de rodas. E eu vi que, quando eu falei assim, ficou aquele clima péssimo na casa. Um olhava para o outro, cochichava, e foi o senhor Olívio quem pediu a palavra para explicar. Olha, doutor Reinaldo, para ser sincero, ninguém aqui duvida dessa sua visão, não, viu? Nós nunca a vimos, nós nunca tivemos essa visão. Mas tem gente que tem, sim. O senhor não sabe, mas nós vamos te contar. Nessa fazenda, no passado, houve um crime. Isso já há 31 anos. As minhas filhas, elas nem eram nascidas. Nem a Natividade e nem a Natália. São gêmeas. As minhas filhas estão agora com 28 anos. Aqui morava a minha cunhada. Ela era casada com o meu irmão, que era o dono da fazenda. E houve uma briga entre eles. E o meu irmão, sem querer, incendiou o paiol onde a minha cunhada estava. E como ela era paralítica, ela não pôde sair. O meu irmão, lamentavelmente, não viu. E ela acabou morrendo queimada. Aí o meu irmão, desgostoso, sumiu no mundo e nunca mais apareceu. Nossa! Escutei o relato do senhor Olívio, que quase batia com o do Walter. A história do Walter era mais tenebrosa, né? O Walter falava que o senhor tinha matado o capataz, a traição pela vingança, contou o porquê que ela se tornou paralítica na cadeira de rodas. O senhor Olívio me contou a história assim. Fiquei abismado com tudo, porque agora eu entendia que aquilo tudo que o Walter, o motorista do micro-ônibus, tinha me contado, se não era a total verdade, tinha um fundo de verdade. Bem, mas eu não tinha atitude outra a tomar, a não ser a agradecer a todos eles, e o meu quarto foi preparado. Eu iria dormir por lá, até porque no outro dia eu iria me encontrar com a Natália. Será que nós estávamos falando da mesma Natália? Eis a questão.
Até que conversamos, eu ainda fui tomar um banho, diga-se de passagem, um banho com água fria. Aliás, fazia bastante calor e já passava da meia-noite quando eu me deitei para ir dormir. Apaguei a luz do quarto. Era um interruptor diferente, porque esse interruptor ele vinha pendurado num fio. Ele não ficava fixo na parede. Era um interruptor que ficava pendurado num fio, e esse fio tinha uma espécie de um elástico. Então você puxava assim, o interruptor para pertinho de você. E foi exatamente o que eu fiz. Puxei o interruptor para pertinho de mim e dei aquele clique no interruptor, cortando a luz. Quando eu fiz isso, eu escutei aquela voz. Macia e sensual, aquela com a qual eu estava habituado na internet, falando assim baixinho: bem-vindo, meu amor, estou aqui há muito tempo te esperando. Levei aquele susto de novo e ouvi o barulho da cadeira de rodas. Tentei me levantar, mas aí eu já não alcancei mais o interruptor, porque o elástico havia puxado o interruptor. Para que eu o alcançasse, eu teria que ficar mais sentado ou até quase de pé. Apenas havia um clarão que vazava pela janela, que vinha da lua lá de fora. E eu vi. Era a Natália, na cadeira de rodas. O mesmo rosto, a mesma pessoa com a qual eu falava. Eu não tive nenhuma dúvida. Eu estava diante de um ser de outro plano. Eu nunca pude supor e nem imaginar que isso fosse possível de acontecer. Eu considerava isso um verdadeiro absurdo. Quis estar sonhando, quis estar de volta a São Paulo, mas não, eu estava tendo aquela visão de novo. Tentei me levantar da cama, mas já não tive forças para fazê-lo. E como eu me senti sem forças, então eu resolvi recostar no travesseiro. Fechei os olhos e nessa hora eu senti que a cadeira de rodas se aproximou mais da cama e senti o momento em que ela saía da cadeira de rodas e se deitou ao meu lado. Na coisa da minha pupila se adaptar à escuridão daquele quarto, eu enxerguei assim o interruptor, estava acima da minha cabeça, e calculei que eu deveria fazer um esforço máximo para chegar até ele e acender aquela luz. Não tive coragem de olhar para o lado da cama, que era exatamente onde ela estava deitada. E num esforço extremo foi o que eu fiz, e eu consegui apanhar o interruptor e cliquei, acendendo a luz do quarto. E nessas horas eu olhei e não vi mais nada, mais absolutamente nada. Dali para frente, eu não tive mais coragem de apagar a luz. Fiquei com a luz acesa, apenas recostado na cama. A minha intenção era não dormir. Eu queria apenas esperar que o dia amanhecesse para sair dali, para eu ir embora. Mas eu acho que diante de todo o cansaço, eu tinha acordado na sexta-feira mais cedo, para chegar mais cedo ao escritório, eu havia feito um esforço muito grande para pegar aquele voo. O cansaço, ele bateu forte em mim e teve um momento que, não suportando mais, eu dormi. Mas depois entendi que eu dormi apenas para sonhar. Sonhei com Natália, a moça da cadeira de rodas. Eu a encarei, isso no sonho, e nesse sonho ela então me diz que o capataz havia sido enterrado atrás da horta, que eu então ajudasse a dar um enterro digno a ele, porque de toda aquela história ele era o mais inocente. Houve muito mais
coisas, sons nesse sonho que se transformou depois num pesadelo, até que eu acordei. E quando eu acordei, já com os primeiros raios de sol. Me levantei imediatamente e quando eu cheguei na sala, a mesa já estava posta com café, pães, leite, queijo. O senhor Olívio, a dona Sueli já estavam de pé e eu aproveitei um momento e revelei para eles sobre o sonho que eu havia tido e a história real que eu tinha escutado dele, o Walter, o motorista do micro-ônibus. Tanto dona Sueli como também o senhor Olívio juraram para mim que eles não sabiam da morte do capataz. Segundo se contava, ele tinha fugido e também desaparecido. Mas, por via das dúvidas, eles chamaram os trabalhadores da fazenda e, naquele lugar atrás da horta, com pás, picaretas, fizeram uma busca. E vocês vão ficar impressionados. Por volta de meio-dia daquele sábado, o esqueleto do capataz foi encontrado. Foi aí que tudo começou a se esclarecer para mim. Eu havia feito aquela viagem única e tão somente para descobrir o paradeiro do capataz e para que ele tivesse um sepultamento digno. Não foi difícil descobrir o paradeiro da família dele. Existia já a internet e depois de buscas, rapidamente conseguimos encontrá-los. Informações importantes da minha história. A mulher que morreu na cadeira de rodas, assassinada, tal qual narrara Walter, o motorista do micro-ônibus, de fato, tinha o nome de Natália. As filhas gêmeas do senhor Olívio com a dona Sueli receberam esses nomes em homenagem à cunhada falecida. Uma se chamava Natividade e a outra se chamava Natália. Naquele mesmo sábado, por volta de 16 horas, chegou à fazenda a Natália, 28 anos. Do ponto de vista físico, não havia nada de proximidade entre a Natália, que eu estava acabando de conhecer, e a Natália da cadeira de rodas. Elas eram completamente diferentes, tanto que a Natália da cadeira de rodas, ela tinha um cabelo claro, a pele clara, e essa Natália era mais morena. Mas eu entendi que a minha missão seria completa naquela viagem. Eu e Natália nos conhecemos, nos afinamos, começamos a nos corresponder via net e menos de 3 meses depois começamos a namorar. E hoje ela é a minha mulher, a minha esposa. Com ela eu tive um menino lindo de nome Murilo. Voltando a Célia, minha sócia, que é casada com a Zilda. A Zilda, a família dela, é de um centro espírita. E eu estive com o pessoal desse centro espírita. E me foi revelado lá que tudo o que eu fiz foi determinado e autorizado pelo espiritual, para que tudo se esclarecesse. A alma de Natália, da cadeira de rodas, estava presa ao lugar exatamente devido ao sepultamento clandestino do capataz. Esse era um detalhe importante que no espiritual precisava ser resolvido. E essa foi exatamente a minha missão. Agradeço a todas as pessoas envolvidas nesse processo, tanto as pessoas desse plano como aquelas que estão além do mistério. Essa era a história que eu tinha para contar. E eu espero que vocês tenham comentários a respeito de tudo.